Você já percebeu que tem gente que não tem dinheiro, mas pensa como rico? E tem quem tem dinheiro, mas pensa como pobre? Pode reparar, a diferença nem sempre está no saldo da conta, está na cabeça. O jeito de pensar muda tudo. Tem quem viva esperando sobrar para agir, e tem quem age mesmo quando falta. E é aí que começa a distância entre quem cresce e quem trava. A maioria tenta mudar a vida de fora para dentro, trocando de emprego, comprando curso, pedindo sinal do universo. Mas esquece do principal. O comando vem de dentro. Você pode trabalhar o dia inteiro, mas se a mente continua programada para a escassez, o resultado nunca muda. Pensar como pobre não é sobre não ter dinheiro, é sobre duvidar de si mesmo. É olhar para cada chance e pensar: isso não é para mim. A verdade é que a vida responde à mentalidade, não à vontade. Quem pensa pequeno, vive pequeno. Quem pensa limitado, vive limitado. E não é o mundo que fecha as portas, é a própria mente que não deixa tentar. O problema não é o que você ainda não tem, é o que você ainda acredita que não pode ter. Pensar como rico não tem nada a ver com luxo. É sobre postura mental. É olhar para um desafio e pensar: eu dou um jeito. É não esperar o momento certo para agir. É criar o momento certo. Rico é quem comanda o próprio foco. É quem entende que a riqueza começa na decisão, não no depósito. E talvez esse seja o ponto mais importante. Ninguém nasce com mentalidade rica. Ela é construída todos os dias nas pequenas escolhas. Quando você escolhe pensar diferente, o mundo começa a reagir diferente. O que te trava não é a falta de chance, é o velho hábito de pensar pequeno. E enquanto esse padrão não muda, nada muda. Por isso, antes de querer mais dinheiro, mais sorte ou mais ajuda, a pergunta é outra. Como você tem pensado? Porque é aí, dentro da cabeça, que a riqueza, ou a limitação, começa. A maioria das pessoas cresce ouvindo frases como: dinheiro não cai do céu, quem muito quer, pouco tem, ou é melhor garantir o pouco do que arriscar perder tudo. Essas ideias parecem inofensivas, mas são sementes de escassez. Criam o hábito de enxergar o mundo pelo medo da falta, e quando a mente acredita que não há o suficiente, ela age encolhida. Quem pensa na falta só reforça a falta. É como tentar encher um copo furado. O esforço é real, mas nada permanece. A pessoa trabalha, tenta, se desgasta, mas continua sentindo que está sempre começando do zero. E o motivo é simples. O foco está no que não tem, não no que quer construir. Napoleon Hill dizia que a pobreza é um estado de espírito, e é exatamente isso. Não é sobre o quanto se ganha, é sobre o quanto se acredita que merece. A mente pobre vê limite em tudo. A mente rica enxerga caminho em tudo. E é essa diferença que separa quem vive apagando incêndios de quem constrói algo estável. Pensar como rico começa quando você para de se ver como vítima das circunstâncias. O rico de mente pensa: o que eu posso fazer agora? O pobre de mente pensa: por que nada dá certo para mim? O primeiro age, o segundo espera. E a vida sempre responde à ação, nunca à espera. Por trás de toda mentalidade pobre existe medo. Medo de errar, medo de perder, medo de parecer ridículo. Só que o medo disfarça covardia de prudência. Ele faz a pessoa chamar de cuidado o que, na verdade, é fuga. Napoleon Hill dizia: o medo é o principal inimigo do sucesso. E ele tinha razão. O medo trava o movimento. Faz você proteger o que nem tem, ao invés de construir o que quer. É como segurar a vida com o freio de mão puxado. Você se esforça, mas não sai do lugar. Enquanto o medo manda, a mente cria desculpas bonitas para continuar parada. Não é o momento. Eu ainda não estou pronto. Preciso de mais segurança. Mas segurança não vem antes da decisão. Vem depois. É a decisão que cria a direção. E aqui está o ponto de virada. O medo não vai embora. Ele aprende o seu lugar. A diferença entre quem avança e quem trava não é coragem absoluta,
é decisão constante. Rico é quem age mesmo com medo. Pobre é quem espera o medo passar para começar. Pensar como rico é entender que o risco faz parte do jogo, que a dúvida nunca vai sumir, mas o movimento sempre traz clareza. E no fim, o medo não é o que te prende, é o que te testa. Quem encara, cresce. Quem foge, repete o mesmo ciclo. Pensar como rico não é sobre negar o medo, é sobre comandar ele. Porque quem comanda o próprio medo, comanda o próprio destino. E é exatamente isso que separa quem vive sobrevivendo de quem começa finalmente a prosperar. Depois que você entende que o medo é só um teste, vem o segundo passo: direcionar o foco. A mentalidade rica começa quando você para de gastar energia com o que não pode controlar. A maioria das pessoas vive tentando ajustar o mundo, o clima, o chefe, o tempo, o comportamento dos outros, e esquece que o único comando real está dentro da própria cabeça. Quem pensa como rico não gasta força reclamando. Ele observa, entende e age. Não é frieza, é foco. Ele sabe que cada minuto de preocupação é energia roubada da ação. A mente rica não se pergunta: por que isso aconteceu comigo? Mas, o que eu posso fazer agora? Napoleon Hill dizia: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Isso quer dizer que a ideia por si só não vale nada. O que transforma é acreditar o bastante para agir. Quem acredita de verdade não precisa de prova. Ele se move como se o resultado já fosse certo. E esse movimento cria o resultado. Pensar como rico é agir mesmo sem certeza. É entender que a dúvida não impede, apenas testa o quanto você quer. Quem espera confiança para agir nunca começa. Quem age, constrói a confiança no caminho. É assim que os ricos de mente funcionam. Eles decidem primeiro e ajustam depois. Toda virada começa com uma decisão. Não uma vontade, não um plano. Uma decisão. É o momento em que você para de negociar com a dúvida e escolhe seguir em frente, mesmo que ainda não tenha todas as respostas. A decisão firme é o alicerce da mentalidade rica. A indecisão é uma forma disfarçada de pobreza. É a tentativa de agradar todos os lados e, no fim, não avançar em nenhum. Quem hesita perde o ritmo. Quem decide, cria movimento. O universo não abre espaço para quem duvida. Ele responde à clareza de quem escolhe. Rico é quem entende que decidir é cortar o que distrai. É dizer não para tudo que enfraquece o foco. É assumir a própria direção. Porque enquanto a mente não decide, a vida não entrega. E é essa postura, de foco e decisão, que começa a mudar tudo. O medo ainda existe, os desafios continuam, mas o olhar muda. O pensamento deixa de ser: eu espero que dê certo, e vira: eu vou fazer dar certo. Essa diferença simples é o que separa quem vive tentando de quem começa a vencer. Pensar como rico é parar de buscar o momento certo e começar a criá-lo. É entender que o controle não está nas circunstâncias, está na sua postura diante delas. Quando você age com decisão, o mundo entende o recado. E tudo que parecia travado começa aos poucos a se mover. Depois que a decisão está tomada, vem o que separa os sonhadores dos realizadores: disciplina. Muita gente confunde motivação com constância. A motivação empurra por um dia. A disciplina constrói uma vida. Quem pensa como rico não depende de estar inspirado. Ele age porque sabe que cada ação é um tijolo na base do que quer construir. A mente rica entende que progresso não é sobre pressa, é sobre presença. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está vendo. É levantar quando o corpo quer parar. É cumprir o que disse para si mesmo. E isso não tem glamour, tem verdade. Rico de mente é quem cumpre palavra, principalmente com ele mesmo. A rotina do rico de mentalidade é silenciosa. Não precisa provar que está fazendo. Ele só faz. Porque entende que a constância fala mais alto que qualquer discurso. O pobre de mente quer resultado rápido. O rico de mente quer base sólida.
E a diferença está na paciência de quem constrói. A disciplina não é rigidez, é respeito. Respeito pelo próprio tempo, pela própria meta e pela própria palavra. Quem se respeita, cresce. Quem se trai, repete os mesmos ciclos. Mas disciplina sem coerência vira farsa. A mente rica é coerente. Pensa, fala e age na mesma direção. É isso que cria força interna. Quando você diz uma coisa, acredita em outra e faz o oposto, o universo não entende o que você quer. É como dar comandos diferentes o tempo todo. O universo não responde ao esforço, responde à coerência. Essa é a verdade que poucos entendem. Não é o quanto você se esforça, é o quanto você se alinha. Rico é quem anda inteiro. O que pensa é o que fala, e o que fala é o que faz. Isso gera poder silencioso, uma confiança que não precisa ser anunciada. Napoleon Hill falava sobre o poder da mente organizada. Ele dizia que a clareza de propósito é o ponto de partida de toda realização. E faz sentido. Quando a mente sabe o que quer, tudo se ajusta. As decisões ficam simples. O foco fica limpo. O medo perde força. Pensar como rico é viver com coerência mesmo nos dias ruins. É agir como quem já é, mesmo quando ainda não tem. É manter o padrão interno firme quando o externo ainda parece bagunçado. Porque quem se mantém coerente atrai estabilidade. E a estabilidade cria resultado. A mente pobre muda conforme o vento. A mente rica mantém o rumo, mesmo na tempestade. E é essa firmeza que começa a atrair as oportunidades certas, as pessoas certas e os resultados que antes pareciam impossíveis. Tudo começa na postura. Quando você age com coerência, o mundo te enxerga como alguém pronto. E o pronto sempre recebe o que o indeciso ainda espera. Depois que a coerência se torna um hábito, algo muda por dentro. A mente começa a se ver de outro jeito. E é aqui que a verdadeira riqueza nasce, antes de qualquer dinheiro entrar. Porque ser rico é primeiro uma identidade mental. É se enxergar capaz, digno e preparado, mesmo que o cenário ainda não reflita isso. A pobreza de mente faz a pessoa acreditar que precisa ter para depois ser. A mentalidade rica entende o contrário. Primeiro você é, depois você tem. Porque o comportamento vem antes da conquista. Quem se enxerga pequeno toma decisões pequenas. Quem se enxerga pronto começa a agir grande, mesmo em silêncio. Napoleon Hill dizia que a mente humana é tudo. O que você pensa, você se torna. Isso não é frase bonita, é lei prática. Se você pensa com culpa, atrai perda. Se pensa com merecimento, atrai oportunidade. A vida não responde ao que você quer, responde ao que você acredita que merece. Quando você começa a se tratar como alguém digno, o mundo responde com dignidade. Você muda o tom da voz, a forma de andar, o jeito de se posicionar. E sem perceber, começa a atrair pessoas e situações que combinam com esse novo padrão. Pensar como rico é decidir quem você é antes que o mundo decida por você. A mente pobre precisa provar o tempo todo. A mente rica não, porque quem está construindo sabe o que está fazendo. E o silêncio se torna a maior demonstração de confiança. O verdadeiro poder não grita, ele se impõe pela calma. O silêncio de quem está no caminho certo é diferente. Não é medo, é foco. É a certeza de que as palavras não constroem, mas as atitudes constroem. Quando você aprende a calar o impulso de justificar, sobra energia para agir. E é aí que os resultados aparecem. A calma é a nova força. O rico de mente entende que não precisa correr para chegar. Ele se move com ritmo, não com pressa. Porque quem tem clareza não compete, cria. E quem cria, prospera. A mentalidade rica vive em equilíbrio, trabalha com intensidade, mas dorme em paz. Não precisa provar nada para ninguém, porque já se reconhece. E esse reconhecimento interno é o verdadeiro ponto de virada. O silêncio dá espaço para escutar a própria intuição, para perceber o que está certo e o que precisa ajustar. A mente rica não busca barulho, busca coerência. E quando essa calma se instala,
a riqueza deixa de ser um sonho distante e começa a virar consequência natural. A riqueza interior vem antes da exterior. Quando a mente encontra paz e clareza, o resto se organiza sozinho. É o mesmo ciclo, mas agora de dentro para fora. E quando isso acontece, nada mais te desestabiliza, porque quem pensa como rico, vive como dono da própria história. Depois que você entende que a riqueza é uma construção interna, chega ao ponto em que nada mais é teórico. É o momento em que você escolhe viver o que aprendeu. Essa é a virada real, quando a mente para de buscar confirmação fora e começa a agir com convicção por dentro. A virada não acontece num dia perfeito. Ela acontece quando você decide que já é hora, mesmo cansado, mesmo sem garantias. É quando você se olha no espelho e entende que o que falta não é sorte, é postura. A riqueza mental começa quando a dúvida deixa de mandar. Napoleon Hill dizia: um desejo forte, misturado à fé, é o ponto de partida de toda conquista. Isso significa que não basta querer. É preciso desejar com intensidade e sustentar com ação. É a união entre vontade e certeza que muda o destino. É nesse ponto que você entende que pensar como rico não é sonhar com dinheiro. É pensar com decisão. É olhar para frente e dizer: eu vou até o fim. E isso muda tudo, porque o mundo sempre se curva diante de quem não desiste. A virada interna acontece quando você decide agir como quem já venceu. Quando o medo vem, você segue. Quando o cansaço pesa, você cumpre. Quando ninguém acredita, você acredita o bastante por todos. Essa constância silenciosa é o que transforma a mente comum em mente próspera. A partir daqui, nada externo tem mais o mesmo poder sobre você. O olhar muda, a fala muda, o comportamento muda. Você deixa de esperar o resultado para se sentir vitorioso e começa a se comportar como vitorioso para gerar resultado. Essa é a diferença entre quem busca prosperidade e quem a encarna. Pensar como rico é decidir ser antes de ter. É sustentar a fé na ação, mesmo quando ainda não há prova. É entender que a mente é o comando e o resto é reflexo. E quando essa decisão se firma, algo se alinha dentro. Você sente que não depende mais das circunstâncias, depende de manter o padrão. E é nesse instante silencioso e definitivo que tudo começa a se mover a seu favor. Porque o universo não responde para quem duvida, ele responde para quem fala com certeza. E quem decide pensar como rico, descobre o poder de nunca mais ser parado. Tudo o que veio até aqui leva a uma verdade simples. A riqueza não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando a mente muda. Quando você entende que ser rico é uma questão de decisão e não de sorte. Que pensar como rico é parar de viver esperando o momento ideal e começar a agir como quem já está pronto. Pensar como rico é pensar em expansão, não em medo. É olhar para a vida e escolher crescer, mesmo nos dias em que nada parece funcionar. O pobre de mente enxerga problema em tudo. O rico de mente enxerga lição em cada obstáculo. E é isso que muda o destino. Não o que acontece, mas o que você faz com o que acontece. A mudança é interna. Sempre foi. Não existe riqueza estável sem mentalidade estável. Quem se enxerga com valor, começa a agir com valor. Quem acredita no próprio merecimento, para de aceitar migalhas. E quando essa consciência se instala, a vida passa a responder diferente. Napoleon Hill dizia: a vitória é sempre possível para quem se recusa a parar de lutar. Essa é a essência da mentalidade rica. Não é vencer rápido, é não desistir cedo. É continuar firme quando os outros cansam. É fazer do cansaço combustível, não desculpa. A verdade é que o dinheiro é só consequência. O verdadeiro patrimônio é a mente que decide vencer. Porque quem tem uma mente forte, cria qualquer realidade. Mas quem continua pensando como pobre, perde até o que conquistou. Então, antes de correr atrás de mais, aprenda a sustentar o que já tem com postura, disciplina e coerência. O resto vem naturalmente. A vida sempre se alinha a quem se posiciona com clareza. A mente que decide vencer já é rica. O corpo só acompanha,
Porque a partir do momento em que você decide pensar como rico, nada mais pode te parar. Se algo em você despertou durante esse vídeo, confirma isso agora. Não para mim, mas para o universo que te ouve. Escreva nos comentários: eu penso como rico. Essa frase não é uma promessa, é um comando. É a forma mais simples de declarar que a antiga versão que duvidava ficou para trás. A partir daqui, você não pede mais a mudança. Você se torna a própria mudança.